Olá, eu sou o Ricardo Cangi e venho falar para vocês sobre o traverso, a flauta transversal barroca. O traverso, ou flauta ou traverso, começou a ser chamado assim para se diferenciar da flauta doce, que era um instrumento muito popular na Europa entre meados do século XVII e meados do século XVIII. Na Inglaterra, por exemplo, a flauta doce era chamada de common flute, a flauta comum, a flauta normal, e a flauta transversal de German flute ou flauto traverso em italiano. Em francês chamavam de flûte traversière. Nas peças, na obra de Bach, quando ele denomina flauto, ele quer dizer flauta doce, Telemann também. E quando ele queria flauta transversal, ele pedia flûte traversière ou flauta traverso. A diferença de método de produção de som da flauta doce para a flauta transversal é que a flauta doce tem um canal de madeira fixo que manda a coluna de ar para um lábio de madeira também fixo, e por isso não há possibilidade de dinâmica, de correção da afinação. Então, se você sopra mais ou menos, a afinação vai mudar. Certo? Então tem isso. Já na flauta transversal, a produção do som é feita por soprar num buraquinho da embocadura, que é esse. E então o flautista sopra uma coluna de ar que é dividida na quina da embocadura e essa coluna de ar pode ser variada, possibilitando então dinâmica. Certo? Então isso é uma característica bastante peculiar dos dois instrumentos. A produção das notas também é bastante especial. Nas notas diatônicas, a digitação é simples. E existe uma certa igualdade dos sons. Agora, quando você quer produzir sustenidos ou bemóis, acidentes, aí já começa a complicar um pouco, porque você tem que começar a trabalhar com digitações de forquilha, chamadas, que enfraquecem bastante a sonoridade do instrumento. Então, por exemplo, existe uma diferença grande entre sol, sol sustenido, lá, si bemol. Você tem que corrigir a afinação com a embocadura. E então isso era uma maneira, um jeito da flauta transversal que caracterizava bastante a sonoridade do instrumento. Por exemplo, quando você tinha diferentes tonalidades, existia uma diferença bastante grande na sonoridade do instrumento. Por exemplo, a flauta transversal é em Ré. Então, se um compositor queria escrever uma peça brilhante para a flauta, ele escrevia em Ré maior, ou então com tonalidades com sustenidos, Ré maior, Sol, etc. E quanto mais bemóis a composição tinha, mais escura soava o instrumento, a peça. E isso foi, então, uma coisa bastante importante no século XVIII. Com o advento das orquestras,
e lá por meados do século XVIII, a flauta transversal tomou o lugar completamente da flauta doce nas orquestras, por causa dessa possibilidade de dinâmica que ela tinha. Só que também não era ideal a situação, porque, por exemplo, se você tinha necessidade de fazer um sol sustenido forte ou um si bemol forte, não dava. E por isso chaves começaram a ser adicionadas aos instrumentos para conseguir anular esse problema. Até que Grenzer, lá por 1780, desenvolveu uma flauta que tinha 7 chaves. Essa aqui é uma cópia de uma flauta dessa época, de Grenzer, em marfim. Vocês podem observar que o orifício da embocadura já é um pouquinho maior, possibilitando uma sonoridade um pouquinho mais maior. E aqui, então, vocês veem as chaves, as 7 chaves, que são as chaves de Fá, Sol sustenido, Si bemol e Dó. E com isso, então, você tem uma equalização das notas. Em vez de isso daí proporcionou grandes diferenças, grandes possibilidades de dinâmica para a flauta nas orquestras. Só que isso daí complicou bastante a técnica do instrumento. Ficou bastante mais difícil manejar a flauta. Então existiam duas alas dos conservadores e dos resistentes, que queriam usar as chaves só quando fosse necessário, e os outros que queriam usar as chaves sempre, o que dificultava bastante a técnica, mas assim era. Então existe essa briga toda com os flautistas. E então, na música, no final do século XVIII, a música de Haydn, Mozart, depois Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, era essa flauta que era usada. Evidentemente, existiam os conservadores que não queriam nem usar as flautas com chaves, que continuavam usando as flautas sem chave. Isso sempre existiu. E a flauta foi se modificando, a música foi ficando diferente, até que Theobald Böhm, em 1834, desenvolveu um instrumento diferente, absolutamente diferente, com nova concepção, que equalizou completamente a sonoridade do instrumento. Ficou com uma sonoridade maior e mais igualada. E então isso possibilitava uma técnica diferente no instrumento. A cromática virou normal, fácil. As flautas, as notas agudas ficaram mais fáceis e assim foi uma flauta usada. Quer dizer que isso não quer dizer que a partir desse ano de 1800, aliás, ele patenteou o instrumento em 1847. Isso não quer dizer que a partir desse ano todos os flautistas do mundo passaram a usar esse instrumento. Ainda existiam os resistentes e os conservadores. E essa flauta, então, foi desenvolvida, e esse sistema é usado até hoje. Primeiro faziam-se as flautas em madeira, hoje em dia em metal. Vários tipos de metal. Prata, ouro, platina e tudo. E com essa equalização da flauta, as tonalidades, as características das tonalidades desapareceram. Tudo ficou mais igual.
mais fácil, mais igual. O que é, de uma certa forma, um ganho, mas também, de uma certa forma, uma perda. E cabe a nós de julgarmos o que a gente acha mais importante. O charme da madeira, da flauta antiga, ou a agilidade da flauta moderna. É isso aí.